Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Raskorski, advogado especialista em gestão de condomínios, e a pedido da Cury, a gente vai fazer um material muito bacana para você que é síndico, para você que mora em condomínio, enfim, você que é cliente da Cury. A ideia é pegar esse momento difícil nos condomínios, né? Todo mundo em casa, todo mundo cheio de dúvidas, e a gente fazer aqui um guia rápido, o que pode, o que não pode, qual o papel do síndico, quais as obrigações dos moradores. Enfim, a gente separou aqui 10 assuntos interessantes, talvez os 10 assuntos mais polêmicos nesses dias agora de quarentena, para fazer uma espécie de manual para vocês, de forma que a gente consiga cooperar para que todo mundo consiga, nesse período de quarentena, conviver bem em casa e conviver bem com os vizinhos e entender que é um momento de exceção, um momento de dificuldade, mas que se tiver cooperação de todos, os condomínios vão funcionar muito bem. E a gente quer também aqui valorizar o papel do síndico, que nesses dias, coitado, né? O síndico vem tomando medidas impopulares, precisa ser mais firme, precisa restringir acesso às áreas comuns e muitas vezes os moradores não entendem. Então a gente preparou aqui um material bem objetivo, bem direto, para que vocês entendam direitos, deveres e obrigações nessa fase agora de quarentena. Então a gente separou em 10 assuntos e eu vou para o assunto número 1, fechamento das áreas comuns. Os síndicos todos do país inteiro estão fechando as áreas comuns dos condomínios. Quais áreas são essas? Piscina, quadra, brinquedoteca, academia. E tem gente louco da vida dizendo, eu já estou trancado em casa, não estou indo trabalhar, meus filhos não estão indo para a escola e o síndico ainda fechou as áreas comuns? Sim, o síndico pode e deve fechar as áreas comuns porque tem que evitar aglomeração, tem que evitar circulação de moradores no condomínio. Então, apesar de ser um sacrifício, os síndicos devem manter as áreas comuns fechadas. Quadra, academia, piscina, brinquedoteca, churrasqueira, salão de festa, tudo interditado até segunda ordem. Aliás, né, gente, não faz sentido a escola parar, o trabalho parar, todo mundo em home office e o condomínio funcionando plenamente, com todo mundo interagindo ali na academia, na piscina. Então, precisa manter fechada, muito embora algumas pessoas ainda reclamem. Então, síndicos, parabéns pela firmeza e aos moradores, tenham compreensão que é uma questão de saúde, uma questão de segurança de todos. Bom, tema número 2, ainda ligado ao tema número 1. O tema número 2 é flexibilização do fechamento das áreas comuns. Brasileiro é criativo, a gente sabe como que é o nosso povo e agora não para de surgir ideia. A pessoa liga para o síndico e fala, olha, no prédio do meu cunhado eu fiquei sabendo que eles reabriram parcialmente a academia, então pode fazer um agendamento e desce um de cada vez. Pode fazer isso? Não, porque senão vai aumentar a circulação de pessoas no elevador, nas escadas, as pessoas vão na academia, vão se encontrar e aí pronto. Fragiliza todas as medidas de saúde que a gente adotou nos últimos dias. E aí dentro da criatividade ainda, pô, Márcio, ao invés de fazer um time de futebol, a gente pode fazer um gol a gol e jogar 2 pessoas na quadra, qual que é o problema? Não pode. Além de ser uma questão de saúde, é uma questão também de bom exemplo que a gente dá para as crianças. Sabe, tem muito marmanjo querendo burlar as regras de confinamento. E a gente precisa dar bom exemplo para os nossos filhos, para as crianças. Então, neste momento, flexibilizar o fechamento das áreas comuns é algo altamente não recomendável. E os síndicos precisam manter a firmeza e manter as áreas comuns fechadas até segunda ordem. Enquanto tiver quarentena, é para manter tudo trancado, fechado, sem aderir a essas ideias malucas de flexibilização. Na verdade, essa tal flexibilização é o famoso jeitinho brasileiro, que nesse momento a gente tem que deixar de lado. Esse momento é firmeza, é responsabilidade, é espírito colaborativo entre os vizinhos. Eu sei que é difícil, mas vamos aguentar mais um tempinho. Bom, gente, top 3, tema 3 da nossa conversa aqui. Assembleias e reuniões de condomínio, pode fazer? De jeito nenhum. Todas as assembleias devem ser canceladas, porque reúne muita gente, não faz sentido. Reuniões devem ser canceladas, porque reúne algumas pessoas. E tudo que você tiver que decidir, você vai jogar lá para frente. Então, por exemplo, o mandato do síndico acabou.
vai prorrogar o mandato dele e faz a assembleia lá na frente. Ah, eu preciso aprovar contas, porque já venceu o meu período de 1 ano. Segura as contas, daqui a algum tempo, quando voltar a possibilidade de fazer a assembleia, você vai lá e aprova, não tem problema. Pode postergar tudo. Então, reuniões e assembleias canceladas. Se surgir um assunto muito urgente, uma coisa essencial, vital, tem alguma opção? Tem. Dá para fazer o que a gente chama de assembleia virtual, assembleia digital, que a sua administradora de condomínio vai te fornecer uma ferramenta e você pode fazer uma enquete com os moradores, você pode fazer talvez uma votação em ambiente virtual. Mas isso é exceção. A regra é: cancele assembleias, cancele reuniões, porque não faz sentido a gente reunir pessoas e geralmente os assuntos de condomínio eles conseguem esperar um pouquinho. Nesse momento não dá para fazer assembleia nem reunião. Tema número 4 aqui do nosso encontro: uso de salão de festa e de churrasqueira. Vocês acreditam que tem gente, e é normal, né? As pessoas se programam, tem gente que reservou salão de festa, churrasqueira, para fazer o aniversário do filho, para fazer algum evento festivo. E tem algumas pessoas que não querem cancelar a reserva. Ah, não, mas eu já contratei. Ah, mas vem só os parentes mais próximos. Esquece, gente. A administradora de condomínio deve cancelar todas as reservas de salão de festa e de churrasqueiras. Se alguém já adiantou dinheiro e já pagou a reserva, o condomínio vai devolver o dinheiro para essas pessoas, mas está proibida a realização de evento coletivo dentro do condomínio. Ah, mas e se alguém chegar aqui com todos os parentes falando eu reservei a churrasqueira e vou usar a churrasqueira? 190, chama a polícia, porque aí já virou caso de polícia. Claro, a polícia é o último, é nossa última providência. Primeiro o síndico vai conversar com o dono do apartamento, vai explicar, a administradora vai conversar, o zelador vai conversar, mas se não conseguir resolver, é 190, chama a polícia. Fora isso, se a pessoa insistir, tem que doer no bolso dela também, tomar uma multa, uma advertência, porque não é possível uma família que quer fazer uma festa fragilizar a segurança de toda a coletividade. Então, se alguém insistir, se você não conseguir resolver numa boa, é 190, é polícia, porque não faz sentido. Esse foi o tema número 4 aqui do nosso bate-papo. Tema número 5, obras e reformas. Gente, vamos pensar aqui, todo mundo fazendo sacrifício, todo mundo fazendo home office, todo mundo deixando os filhos em casa porque as aulas foram suspensas. Aí você tem um vizinho que quer fazer uma obra, uma reforma, e ele coloca lá 4, 5 pedreiros todo dia dentro do condomínio. Vai fragilizar a saúde e a segurança de todo mundo e vai incomodar também, porque a obra faz barulho. Então, neste momento de quarentena, nesse momento especial que a nossa sociedade vive, todo mundo em casa, é evidente que obras e reformas ficam paralisadas, completamente paralisadas. Apenas e tão somente uma emergência. Estourou um cano, claro que vai consertar. Deu vazamento de gás, aconteceu uma coisa mais grave, chama o prestador de serviço, ele vem pontualmente, faz o serviço e vai embora. Equipe de trabalho para fazer algo que pode ser feito daqui a um tempo, isso tem que paralisar. Não é só pela questão de saúde, é pela questão de sossego das pessoas que invariavelmente estão dentro de casa. Então a gente está prestigiando a saúde e o sossego de quem mora. Obra e reforma é para paralisar por completo. Ah, Márcio, mas o meu condomínio é novo, tem muita obra, muita gente querendo se mudar. Infelizmente, neste momento, as obras vão ter que ser paralisadas. Até porque a gente precisa preservar a saúde de quem já mora, né, gente? É uma circunstância, ninguém queria isso, a gente sabe que é horrível para todo mundo, mas cada um vai fazer a sua parte e juntos a gente vai conseguir vencer esse desafio. Bom, item número 6 do nosso bate-papo, são 10, hein? Item número 6. Limpeza das áreas comuns, dos elevadores, dos halls. Neste momento, o síndico do condomínio, junto com a administradora, junto com a empresa responsável pelos funcionários, precisa fazer uma operação de guerra. Então, já que você está com quadra, piscina, churrasqueira, academia, tudo fechado, você tem que concentrar a equipe de limpeza nas áreas mais vulneráveis, principalmente os halls de entrada, de acesso ao condomínio, e os halls dos elevadores, né? E principalmente o elevador.
porque é onde as pessoas transitam, é um ambiente confinado, todo mundo põe a mão para apertar botão, então tem que caprichar na limpeza dos elevadores. Ainda falando de limpeza, é importantíssimo, essencial que os síndicos, as administradoras, que todo mundo pense que aquelas pessoas estão se sacrificando por nós. Estão pegando o transporte público, vindo trabalhar, ficando em ambiente de risco, porque é um ambiente que circula muita gente, então eles precisam ter EPI, equipamento de proteção individual, o máximo que a gente puder. Luva, máscara, bons produtos de limpeza. E também a gente tem que pensar, talvez, numa flexibilização da escala de trabalho dessas pessoas. Ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhar 6 horas, talvez mudar o regime de 5x1 para 12x36, enfim, são questões que a administradora e a empresa que cuida dos funcionários pode ajudar o síndico. Mas toda vez, gente, vamos lembrar que tem alguém se sacrificando por nós, limpando o lugar que a gente passa. Então vamos ter atenção redobrada nesse momento. E se cada um que mora, se cada um também cooperar, vai melhorar muito. Se cada um puder andar com o seu álcool gel, se cada um puder controlar os seus filhos, se quando for descer com o cachorro para dar uma voltinha com o cachorro, que muita gente estava se perguntando como é que faz com o cachorro, desce rapidinho, vai na rua, volta para casa, mas lembra que tem alguém limpando o condomínio, que você tem que cooperar. Então o item 6 aqui do nosso papo, que é limpeza, é importantíssimo. E não é aquela limpeza que as pessoas falam sanitização e contratar aqueles caras todo paramentados. Não, é a limpeza simples mesmo do dia a dia. É passar um pano com álcool, um pano com cândida. É isso, gente. E isso vai ajudar a matar o vírus e evitar a proliferação. Bom, ponto número 7 aqui do nosso bate-papo. E isso também é bem importante. Boleto e contas do condomínio. Já tem muita gente falando... Como é que vai ficar o boleto do condomínio? Eu tenho que pagar? Vai ter desconto no condomínio? Gente, o síndico não faz milagre. Eu não sei se vocês se lembram, na assembleia de entrega do condomínio de vocês, que eu participei junto com vocês na maioria delas, o síndico é quem paga as contas. E conta de condomínio é rateio de despesa. Aquele dinheiro que você paga todo mês, o síndico usa para pagar salário, encargos, benefícios dos funcionários, conta de água, de luz, de gás, manutenção de elevador, de portão, de bomba, de paisagismo. Então, não pagar condomínio significa que o síndico não vai ter dinheiro para pagar essas contas essenciais. E aí o que já está difícil vai ficar pior ainda. Então, até então, os boletos de condomínio continuam vencendo normalmente, no valor integral. E qual vai ser o desafio para os próximos meses? É o síndico, junto com o conselho, junto com a administradora, estudar alguma eventual possibilidade de reduzir as despesas de condomínio. Mas enquanto isso não acontece, o boleto de condomínio é sagrado. Ele deve ser pago integralmente, não tem desconto, porque senão falta dinheiro para pagar as contas básicas do prédio. E aí corre risco de não pagar salário, de não pagar água, de não pagar luz, e aí piora a situação. E nesse momento que o condomínio está cheio, está lotado, todo mundo trabalhando em casa, o condomínio precisa funcionar perfeitamente. Então não é fácil para o síndico. Lembra que quando você atrasar condomínio, você está penalizando não só o síndico, não só a administração do prédio, mas a própria rotina operacional do lugar que você mora e onde você vai passar mais tempo. Então eu tenho falado muito para as pessoas que neste momento o pagamento do condomínio é algo prioritário. Próximo ponto aqui do nosso bate-papo. E esse, gente, talvez seja um tema, do ponto de vista comportamental, mais difícil da gente tratar aqui. Barulho. Se esse tema, em tempos normais, já é super difícil da gente tratar, porque tem gente que é mais sensível ao barulho, tem gente que é mais tolerante com o barulho, tem gente que adora e não se incomoda com latido de cachorro, tem gente que odeia latido de cachorro, tem gente que gosta de criança, tem gente que não suporta criança, acreditem. Tem gente que não suporta criança. A gente chega ao cúmulo, às vezes, em tempos normais, do vizinho reclamar porque o neném está chorando, porque o cachorro latiu uma vez. Tem gente que ouve o barulho de um liquidificador, já pega o interfone para reclamar. Então, esse tema já é sensível em tempos normais. Agora, com pandemia, com quarentena e todo mundo em casa o dia inteiro, esse tema virou o número 1 de conflito entre os vizinhos.
Porque imagina, quem quer trabalhar, quem está em home office tem que trabalhar, quer silêncio absoluto. Mas no apartamento de cima, tem alguém que tem 4 filhos, com idades variadas e as crianças cheias de energia, e não pode descer para brincar lá embaixo. Como é que faz isso? Como é que resolve esse problema? Gente, a palavrinha de ordem para isso é bom senso, é consciência, é espírito coletivo, é pensar no próximo. Então, claro, quem trabalha em casa vai precisar compreender que não é um ambiente tão silencioso, que vai ter barulho de cachorro às vezes, vai ter barulho de criança chorando, vai ter barulho de coisa caindo no chão. E isso faz parte da rotina. As pessoas vivem dentro de um apartamento e vida faz barulho. Mas, por outro lado, quem está com a criançada em casa vai ter que estabelecer um diálogo com os filhos para que eles tenham um mínimo de respeito. Olha, aqui embaixo, gente, tem alguém trabalhando. Aqui do lado tem alguém trabalhando. Então, não gritem, não pulem, tentem fazer brincadeiras calmas. E essa é uma equação super difícil da gente resolver. Mas, por incrível que pareça, na maioria dos casos, as pessoas de fato estão sendo conscientes e estão se ajudando. Qual é o caminho para resolver quando tem um conflito? Síndico não é babá de marmanjo, não. O síndico não tem o poder absoluto de resolver todos os conflitos, porque ele tem conflito. Ele também tem filho, ele também está trabalhando em home office. Então os vizinhos agora devem conversar mais. Aconteceu um problema, você está querendo trabalhar, tem um monte de criança pulando, jogando bola no apartamento em cima, por exemplo, você vai passar a mão no interfone, ô vizinho, tudo bem? Ó, aqui é seu vizinho de baixo, tá difícil para todo mundo, né? Mas dá para você pedir para a molecada maneirar, que eu tô aqui trabalhando, tô numa reunião aqui por Skype, tô numa reunião aqui por aplicativo e tá difícil. O teu vizinho de cima vai falar, tudo bem, desculpa, vou maneirar, e assim as relações de vizinhança vão melhorar. Bom, gente, então concluindo, barulho é um tema de comportamento mais difícil para a gente tratar hoje em dia, mas felizmente a gente tem sentido boa cooperação dos moradores, poucos conflitos, mas quando eles acontecem e os vizinhos não conseguem se entender, aí infelizmente vai sobrar para o síndico para ajudar na solução. E quando não tiver mais nenhuma solução, é 190, tá, gente? Tem muita gente chamando a polícia por desinteligência entre vizinhos e às vezes é necessário. Tema número 9, gente, e aí é um tema mais geral. Nós já falamos aqui de barulho, falamos de fechamento de áreas comuns, paralisação de obras, temas sensíveis, né? Mas agora nós vamos falar de um tema que é bacana, que é a cooperação entre vizinhos. Eu trabalho com isso, gente, há 30 anos, com condomínios. E antigamente, há uns 20 anos atrás, há uns 10 anos atrás, a gente sentia nos condomínios uma coisa gostosa que a gente chama de espírito de vizinhança. Que é aquela coisa antiga de você emprestar um açúcar, de você emprestar alguma coisa que está faltando, de você ter aquela tranquilidade de saber que seu filho está na casa do vizinho, está ali brincando, está tudo certo. Então é uma comunhão mesmo, né? E os condomínios eram, antigamente, como uma grande família. Hoje em dia, os condomínios ficaram muito maiores e tem muita gente que mal se conhece. E tem muita gente que compra um apartamento no condomínio, mas não quer conhecer ninguém. O cara entra no elevador, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala boa noite. O cara fala, eu não quero saber de usar piscina, eu não quero saber de usar área comum, eu tranco meu apartamento e não quero ser amigo de ninguém. Ok, é esquisito, mas é uma opção de cada um. Mas agora, nesse momento, ganhou força uma palavra que é importante e que a gente gostaria que isso reinasse nos condomínios, que é a cooperação entre os vizinhos, a amizade, aquele sentimento gostoso de pertencimento a uma comunidade. Então, promova ajuda para o seu vizinho, tente identificar se tem um idoso que mora sozinho, para você ir no mercado para ele, na padaria para ele. Verifica se está faltando alguma coisa. Se tiver alguém doente ou suspeito, não deixa essa pessoa de lado e fala, ai meu Deus, trata essa pessoa. Pergunta como essa pessoa tá, não vai ter contato direto, óbvio, mas oferece ajuda, oferece carinho. É hora de cooperação. E parece, o que eu tô falando aqui parece utopia, parece idealismo, mas não, é o verdadeiro espírito de vizinhança que vai voltar a reinar por conta de uma tragédia.
você vê, às vezes tem o lado bom também das tragédias, né? Que é unir mais as pessoas. Então esse item eu falo com bastante alegria, porque os síndicos, coitados, eles têm uma função muito difícil nessa hora, né? Mas no geral, depois que isso tudo passar, eu acho que a vida do síndico vai ficar melhor, porque as pessoas vão ficar um pouquinho mais colaborativas, mais conscientes. Por último, e aí, gente, é uma coisa mais difícil de falar, mas eu preciso reforçar aqui. O tema número 10 do nosso papo é: até onde vai o poder do síndico nesse momento? O que o síndico pode fazer quando alguém insistir em desafiar as regras, em descumprir as regras? Qual é o limite de atuação do síndico? Então, pessoal, é o seguinte, neste momento, o síndico é como se fosse o prefeito. Do portão para fora, é o prefeito, é o governador que vai determinar a nossa rotina. E a rotina tá dura, as lojas estão fechadas, shopping fechado, restaurante fechado, as empresas fechadas. Mas do portão para dentro, quem é o nosso prefeito é o síndico. E ele tem o poder legal de determinar o fechamento das áreas comuns, ele tem o poder legal de proibir a realização de obras, de reformas, ele tem o poder legal de regrar e regulamentar tudo que acontece nesse momento de exceção. É claro que ele vai se basear na lei, na convenção, no regulamento, na opinião do conselho, mas tem muita coisa que o síndico vai precisar ser firme. Então vamos recapitular aqui o que pode e o que não pode um síndico fazer. Fechar as áreas comuns ele pode? Sim, pode e deve. Proibir a entrada de pedreiros, de pessoas para fazer uma obra, ele pode? Sim, ele pode. Se o morador insistir em executar o serviço, em fazer a obra, em colocar os pedreiros para dentro, ele pode fisicamente impedir essas pessoas? Não, ele pode chamar a polícia. Então chegou numa situação extrema, e acontece, hein, gente? O morador fala assim, o apartamento é meu, esses pedreiros vão entrar no meu carro, vão subir de elevador e vão fazer o serviço, sim. O síndico não é polícia, ele não pode ir lá e se colocar em risco. Ele pode até os limites da portaria, ele pode tentar travar a entrada. Mas chegou nesse ponto, ele foge do enfrentamento e liga 190. E quando a polícia chegar, ele vai explicar para a polícia, olha, aqui no prédio não pode ter obra e reforma por conta da pandemia, mas o morador insistiu, pôs as pessoas para dentro e está incomodando todo mundo. A polícia vai interfonar, vai mandar o cara descer e tenho certeza que vai resolver. O síndico pode dar advertência, pode dar multa nesse período? Gente, nessa hora o síndico vai ter que ter mais bom senso, o síndico vai precisar ter mais delicadeza, mais diálogo, mas vai chegar um momento, em casos extremos, que ele pode advertir. Então, assim, a regra de ouro são 3 passos. Passo número 1, aconteceu uma situação, o síndico vai passar a mão no telefone, no interfone ou no WhatsApp e vai tentar resolver na boa, no diálogo. Não conseguiu, passo número 2, o síndico vai pedir ajuda da administradora, do advogado, do zelador e vai tentar ainda resolver amigavelmente, mas já vai documentar, já vai, que a gente chama de advertir. Terceiro passo, não resolveu no diálogo, não resolveu na advertência, o síndico tem poder neste momento para aplicar multa. E quando ele perceber que a situação está saindo do controle, é 190, é chamar a polícia. Ah, mas vai chamar a polícia toda hora? Infelizmente, se for necessário, sim. Porque síndico não é polícia, síndico não é o dono da verdade. Se ele perceber que uma situação está entrando numa zona de conflito, ele vai ligar 190 e vai resolver. E assim, paciência, a gente vai aprender na marra. Nesses casos, a gente vai aprender na marra a ter mais colaboração, a ter espírito de grupo e ajudar o síndico. E para fechar o nosso papo aqui, gente, neste momento de pandemia, de quarentena, não é hora da gente ter interesse individual. Não é hora da gente pensar só na gente, é hora de pensar em grupo, pensar coletivo. Lembrar que no mesmo condomínio, às vezes vivem 400, 500, às vezes 2.000, 3.000 pessoas. Então é hora de deixar o interesse individual de lado e prestigiar o interesse coletivo. Lembrando que embaixo de você tem uma família querendo descansar, querendo trabalhar, precisando de concentração. E agora, neste momento, a gente tem que fazer muita reunião com a nossa família.
Eu, em especial, tenho 3 filhos em casa, um com cada idade. E eu recomendei para eles, olha gente, é tempo de reflexão, é tempo da gente ficar mais quietinho, é tempo da gente fazer mais atividades calmas, pintura, desenho, assistir filme, assistir série, botar aquela tarefa que estava atrasada, botar em dia. E para os pequenininhos, vamos pensar em brincadeiras mais calmas, né? A gente não pode descer, então vamos brincar em casa, lembrando que lá embaixo tem alguém querendo trabalhar, ao nosso lado tem alguém querendo trabalhar. Desta forma, nós vamos passar pela pandemia com tranquilidade, a gente vai conseguir certamente melhorar a vizinhança em condomínios e nós vamos facilitar um pouquinho a vida do síndico, que não está fácil, tá? Quando você lembrar que você tem um problema no seu apartamento, lembre-se que o seu vizinho, o síndico, tem 400 problemas para resolver e que o telefone dele não para de tocar, o WhatsApp dele está bombando. Então, se você puder ajudá-lo, não criando problema, já tá bom demais. Tá bom, gente? Olha, esse vídeo aqui é um carinho que a Cury tem com você. A Cury quer, neste momento, que você tenha o melhor possível de informação de qualidade, informação clara. E a Cury quer cooperar para que você, dentro da sua casinha, consiga passar esse período aí com tranquilidade. Tá bom? Um abraço e boa sorte para todos nós.